Obrigada, irmãos, pela presença de todos. Hoje nós vamos ter uma palestra muito interessante, seguindo a série Saúde para Viver. Nossa convidada é a irmã Juliane Esbizeiro. Ela é diretora do Departamento de Saúde do CAMAP e também farmacêutica, clínica e homeopata. Obrigada, Juliane, por aceitar nosso convite e estar aqui conosco nessas mensagens muito importantes. Apesar do foco desse projeto é os filhos, mas os pais têm que ter saúde, né? Saúde física e espiritual para conseguirmos a vitória. Então, esse é o objetivo da nossa reunião, né? Dar informações de saúde, tenhamos saúde, mesmo Cristo falou, né? Em 2 João, quero que você tenha saúde e que a tua alma vá bem. Então, obrigada pelo aceitar o convite nosso. E a Juliane vai falar sobre a vitamina D, mais que um hormônio. E com ela a palavra, irmã Juliane Esbizeiro. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, irmã Alexandra, e é uma satisfação muito grande eu estar aqui com todas vocês, né, com todos, para que a gente possa estar falando um pouco em relação à saúde, que eu vejo assim, tem tanta gente precisando de saúde, mas infelizmente tem poucas pessoas que querem realmente fazer uma mudança, né, de vida para que obtenha saúde, né? E vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Sim. Ótimo. Tá, então, como já foi dito, né, a nossa base da nossa oração, que é como é agradável a luz do dia e como é bom ver o sol, eu acredito que nós todos temos um carisma pelo sol, né? O sol, ele permanece na nossa vida todos os dias, mesmo que estamos com nuvens, né? As nuvens tampando o sol, mas ele existe. E o sol, ele é muito importante para nós. E o que é interessante, que o nosso assunto é vitamina D, porque todo mundo conhece a vitamina D, né? Não sei se vocês já ouviram falar na vitamina D, eu acredito que sim. Mas eu coloquei até uma situação. A vitamina D é mais que um hormônio, olha só, né? E por que ela é mais que um hormônio? A gente vai estar, assim, explicando mais essa questão da vitamina D e do papel importante que ela desempenha na nossa saúde. No âmbito hormonal, né, nessa orquestra hormonal que nós temos vários tipos de eixo, tá? Então, nós temos o eixo hormonal dos hormônios femininos, nós temos o eixo hormonal masculino, nós temos os hormônios do hipotálamo, hipófise, adrenal, nós temos vários tipos de eixo. E dentre esses eixos, eles têm uma hierarquia entre esses eixos hormonais, né, entre os nossos hormônios. E essa hierarquia ela é baseada no papel que cada hormônio oferece. Cada hormônio ele vai exercer uma quantidade de funções. Então, é baseado nessas funções que nós temos uma hierarquia. A vitamina D, ou hormônio D, que depois nós vamos explicar mais em relação a ele ser hormônio, ele é o segundo. Dentro da cadeia hormonal, ele é o número 2, tá? Ele é o segundo. E o que é interessante é que o hormônio D, a vitamina D, faz parte dos nossos 8 remédios de Deus, né? Porque ela vem, a maior parte dela vem do sol, né? E então, quer dizer, para nós produzirmos, nós precisamos da presença do sol. E então ela faz parte dos 8 remédios de Deus. Mas eu queria passar para vocês assim, quem que vocês acham que vamos dizer assim, que é o número 1, o soberano entre essa orquestra hormonal? Detalhe, vou dar um spoiler. Ele também faz parte dos 8 remédios de Deus.
Alguém se habilita aí a dizer quem que vocês acham que seria o hormônio mais importante, que está no número 1? Ninguém? Eu vou arriscar. Pode arriscar, gente. O ar. O ar? Não sei, né? O ar não é hormônio, né? Mas olha só, o número 1, que é o mais importante, que ele está bem acima, que ele é o soberano, é o hormônio do sono, que é a melatonina, que também muitos de nós viemos já negligenciando essa questão hormonal da melatonina, tá? Então, entre as hierarquias, nós temos a melatonina em primeiro lugar e depois a vitamina D. Mas o nosso assunto de hoje é a vitamina D. Então, o conceito da vitamina D. A vitamina D ela é conhecida como a vitamina do sol, tá? E isso, assim, os cientistas sabem disso. E depois eu vou explicar mais tarde o porquê. Então, na contramão da crença popular, ela não está relacionada apenas no fortalecimento dos nossos ossos, mas na manutenção de cada um dos sistemas e células do nosso corpo. Olha como é importante a questão da vitamina D. Denominada vitamina D, na verdade, ela é um hormônio esteroide que controla mais de 3.000 genes presentes em todas as células do nosso organismo. Olha só, gente, o que é a diferença entre uma vitamina e um hormônio? E por que deram primeiro o nome de vitamina para vitamina D? Primeiramente, a vitamina D, ela faz parte, não sei se vocês lembram, quando vocês estudaram, que nós tínhamos as vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis. A vitamina D, ela faz parte de um quadro de 4 vitaminas lipossolúveis, que a gente chama de ADEC, que é a vitamina A, vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, que são lipossolúveis. Então, a vitamina D, ela é uma gordura, querendo ou não, ela é gordurosa. Porém, ela é um hormônio esteroide, por quê? Porque ele controla, ele faz a modulação, ele faz o equilíbrio, ele faz o controle do nosso metabolismo, da nossa fisiologia, dos nossos sistemas metabólicos do nosso corpo, tá? Então, isso diferencia a vitamina, porque uma vitamina, qual é o papel da vitamina? O papel da vitamina é auxiliar e favorecer as reações que permitem absorção de nutrientes. Todas as vitaminas têm esse papel importante. Então, na época, quando a vitamina D foi encontrada, ela também fazia esse papel, né, de absorção de nutrientes. Então, ela é uma vitamina. Porém, ela é bem mais do que isso. Ela é um hormônio, porque ela regula, ela mantém, ela controla todos os nossos sistemas metabólicos. Tanto é que as nossas células, todas as nossas células que nós vamos ler aqui, olha, ela trata de um hormônio, né? Trata-se de um hormônio esteroide que interage para a manutenção da vida. Então, ele não é apenas vitamina. Ele faz parte, todas as células do nosso corpo têm os receptores de vitamina D. Então, a vitamina D, ela é muito importante para a nossa vida. E olha só que interessante. Então, olha só, conta com receptores de todas as células do nosso corpo. Então, em todas as nossas células, nós temos receptores de vitamina D. E o principal responsável, a vitamina D, é a principal responsável pela indução da tolerância imunológica. O que é essa tolerância imunológica? Pode voltar um pouquinho, que eu vou falar a respeito da tolerância imunológica. O que é isso? Vocês têm que entender o que é isso. Olha só, significa que a vitamina D, ela é capaz, tá? Ela é capaz de identificar, ela mantém, né? Ela controla e modula o nosso sistema imunológico como? Através da identificação das nossas células do corpo, fazendo com que as nossas células de defesa reconheçam as células do nosso corpo. Porque hoje em dia,
a maioria, o que está mais crescente são as tais doenças autoimunes. O que são essas doenças autoimunes? Nós temos o lúpus, nós temos a fibromialgia, nós temos a psoríase, nós temos várias doenças autoimunes. Essas doenças autoimunes, o que elas são? São as nossas células do corpo que não identificam, as nossas células de defesa não identificam as nossas próprias células do corpo. E o que acontece? Elas começam a atacar as nossas células do corpo. Então, qual é a função do papel da vitamina D, do hormônio D? É justamente fazer com que as nossas células de defesa identifiquem e reconheça as nossas células próprias do nosso corpo, evitando, assim, a autoimunidade, as doenças autoimunes. Olha só que importante. Então, a regulação do nosso sistema imunológico, o equilíbrio, a modulação dele, está totalmente ligado com a vitamina D, ou hormônio D, ok? Pode passar, irmã. Os fatores que influenciam na deficiência da vitamina D. Olha só, hoje em dia, a gente tem, olha, na atualidade, que 1 bilhão de pessoas têm deficiência ou insuficiência de hormônio D, devido a uma exposição reduzida do sol, né, e também de uma função inadequada de ingestão da vitamina D. Então, o que está acontecendo? Hoje em dia, antigamente as pessoas trabalhavam muito no sol, e naquela época não tinha esses negócios de câncer de pele, não tinha tanto, né? Essas questões de câncer de pele não era tão falado. Mas hoje em dia está ficando muito pior, porque os nossos trabalhos são em ambientes fechados. E além de ser em ambientes fechados, em escritório, nós temos o quê? A luz artificial, que também prejudica, tá? Essa luz artificial, ela também prejudica a nossa saúde, prejudica nossas células. Então, o que influencia? Trabalhar em ambientes fechados, o excesso de filtro solar, porque a mídia hoje em dia, elas atacam demais a questão do sol, tá? E as pessoas têm medo, né? Ficaram muito amedrontadas em se expor ao sol. E hoje as pessoas usam muito protetor solar. É claro que eu não estou aqui para falar que não é para usar, não é isso. Porém, nós precisamos compreender que nós temos, sim, os horários do sol terapêutico. E nós precisamos usar o sol terapêutico ao nosso favor, né? Então, a gente já tem esse conhecimento, essa compreensão. Então, a gente não precisa ficar só com protetor solar. Ou então, eu vou fazer o uso do sol terapêutico, e vai lá e se meleca toda de protetor solar. Não vai adiantar nada, tá? Outra situação, fazer uma exposição do sol através do vidro. Isso é interessante, porque eu lembro que, às vezes, eu via o sol, eu estava saindo para trabalhar de casa, e aí, através do vidro do carro, eu ficava tentando colocar o meu braço para tomar sol. Não vale de nada, tá? Essa exposição do sol pelo vidro, a gente achar que tá tomando sol ali, tá expondo, não tá bom? Então, também outra coisa que é um erro que as pessoas cometem, mas por não saberem disso. Eu não sabia, aí quando eu aprendi, eu falei assim, não, eu tenho que abrir a janela e realmente expor a minha pele em contato com o sol, né? Com os raios UVB. Questão da obesidade. A obesidade também é uma questão, assim, de dificuldade, né? Porque geralmente essas pessoas obesas, elas têm uma carga de depósito de gordura. E a vitamina D, ela é oleosa, ela é lipossolúvel. Então, o que acontece? A obesidade, as pessoas que são bem mais obesas, elas, quando vai sintetizar, né, o nosso corpo vai fazer a síntese da vitamina D, o que vai acontecer? A gordura vai lá sequestrar, né? O tecido gorduroso, o tecido adiposo daquela pessoa vai e sequestra a vitamina D justamente porque ela é lipossolúvel, tá? Ela é uma gordura do bem, a vitamina D. Então, aí também
a gente precisa estar ajustando, né, essa questão da obesidade. A obesidade, né, é uma doença, já é considerada doença, então nós precisamos também estar ajustando essa questão para que nós possamos ter a vitamina D na nossa corrente sanguínea. Nós também temos a vitamina D, na síntese dela, então ela tem a primeira fase na pele, tem a segunda fase, que é no fígado, ela é metabolizada no fígado, e ela é finalizada, a nossa vitamina D, no rim. Então, pessoas que têm problemas de pele, pessoas que têm problemas hepáticos, pessoas que têm problemas renais, também têm uma dificuldade em sintetizar, em produzir a vitamina D, tá? E a questão do envelhecimento, né? O envelhecimento também, as nossas células, elas começam a envelhecer com o passar da nossa idade, né? Com o passar do tempo, e também isso vai prejudicando a síntese da vitamina D. E a questão de medicamentos, né? Nós temos medicamentos que fazem a depressão de vitamina D. O que é essa depressão? É a redução da vitamina D. Então, o nosso corpo ele pode produzir a vitamina D, sintetizar a vitamina D, porém, se nós fazemos uso, por exemplo, do anticonvulsivante, que é a fenitoína, essa fenitoína, esse anticonvulsivante, aqui, ele provoca o paciente, quando faz uso da fenitoína, né, que é o anticonvulsivante, ele reduz a quantidade produzida de vitamina D pelo nosso corpo. Então, ele inibe a produção da vitamina D, a fenitoína. Aí nós temos os bloqueadores de gordura. Não sei se vocês conhecem o Orlistat. Esse Orlistat, ele é muito usado para emagrecimento rápido. Eu tenho alguns pacientes que chegam até mim e falam, doutora, eu estou usando Orlistat. Se está usando Orlistat é porque quer emagrecer. Só que em vez de emagrecer de forma natural, né, eu sempre passo isso para os meus pacientes, vamos emagrecer sem precisar tomar um comprimidinho, branquinho, pequenininho. Porque, querendo ou não, esses comprimidos alopáticos, eles promovem mal. E no caso aqui, eles também prejudicam a produção da vitamina D, tá? O Orlistat. E a gente fala com o paciente, olha, tem os 8 remédios de Deus, vamos fazer uma atividade física, vamos nos alimentar de forma natural, de uma forma mais saudável, vamos mudar os nossos hábitos. Ah, não, doutora, não quero mudar hábito, não, eu quero emagrecer. E aí faz o quê? Vão para o lado mais fácil de ficar tomando medicamentos que vão prejudicar. Porque esse medicamento, o Orlistat, ele, vamos dizer assim, ele é usado logo após a pessoa se alimentar, no almoço ou na janta. Aí o que acontece? Ele vai bloquear, ele vai sequestrar a gordura, né? Se a pessoa comeu uma carne de porco, comeu uma carne de vaca, independente de carne gordurosa, ele vai sequestrar. Porém, também vai sequestrar as gorduras boas. Por exemplo, o ômega 3. O ômega 3 é uma gordura boa. Se a pessoa, na hora de produzir lá o ômega 3, o ômega 6, produzir a vitamina D, a vitamina E, que é tudo lipossolúvel, então também vai ser sequestrado. Então, isso prejudica. Então, os medicamentos também, a prednisona, que é um glicocorticoide, ela também inibe a produção da vitamina D, tá? Então, nós temos também alguns medicamentos que fazem a redução da vitamina D. E aí as pessoas, eu estou fazendo manutenção da vitamina D, eu estou tomando, estou repondo vitamina D, porém, está fazendo de forma equivocada, através de medicamentos que fazem essa redução e que dificulta essa síntese da vitamina D. E as enfermidades relacionadas à deficiência de vitamina D, que hoje em dia está crescente e tem muita gente doente devido à falta da vitamina D. Não é só por causa da falta, olha só, cerca de 78% da população possui níveis abaixo de 30 nanogramas por ml, o que coloca essas pessoas em alto risco para provocar desenvolvimento de algumas doenças.
O que acontece? Hoje em dia, nós temos, né, pela Anvisa, que as pessoas que têm até 30 nanogramas de ml é considerada bem, boa de vitamina D, mas só que não é, tá? Depois, no final, eu vou estar passando para vocês qual que protocolado, né, que já os estudos recentes de pesquisadores vêm falando já há um tempo a respeito do nível ideal de taxa de vitamina D que o nosso organismo precisa e que deveria ter. Então, assim, se falar que 30 nanogramas de vitamina D é o suficiente, não é. Ainda mais pela quantidade de doenças que nós temos hoje. Porque, geralmente, a pessoa, quando chega até a gente, ela tem uma pressão alta, né, ela tem várias comorbidades, várias doenças crônicas, então ela não tem apenas uma doença, ela tem várias. Então, isso tudo prejudica. Então, a vitamina D, olha só, se ela estiver com deficiência no nosso corpo, ela vai, querendo ou não, otimizar o desenvolvimento de doenças degenerativas, tá? Doenças cardiovasculares, doenças autoimunes, doenças oncológicas. A deficiência vai provocar isso? Não é que a deficiência vai provocar, porém, vai, vamos dizer assim, vai estar ali comprometendo mais ainda essa falta de vitamina D, tá? Mais ainda. Deixa eu só ver aqui. Olha só, por exemplo, na questão da depressão, tá? Nós já temos que os cientistas, nós temos estudos que eles acreditam que a vitamina D, ela regula o sistema nervoso central, cujos distúrbios têm sido associados à depressão. Então, já tem vários estudos relatando que a deficiência de vitamina D, ela está associada a sintomas depressivos. Olha só. A mesma situação também na questão, por exemplo, de espasmos musculares. O que são esses espasmos musculares? São câimbras, fadigas. Eu tenho uma conhecida que isso na década de 2000, ela começou a ter câimbras na parte superior aqui na parte superior, no rosto. Ela começou a ter câimbras no rosto e ela ia para um médico, ia para o outro, e aquela câimbra, porque geralmente câimbra a gente dá nas partes inferiores, né? Dá câimbra no pé, câimbra aqui na panturrilha, e o dela estava dando aqui, olha, no rosto a câimbra. E aí ia num médico, ia no outro, e fazia exame, a menina ficou internada. E o que era esse problema dessas câimbras na face? Aí, depois de muito tempo, um dos médicos achou assim, que poderia ser uma deficiência de alguma vitamina ou algum mineral. E quando foi fazer os exames, aí deu que realmente ela estava com deficiência de vitamina D. Então, era a vitamina D que estava provocando nela câimbras na face. Para você ver como que é importante, né, essa questão da gente tá cuidando e tá aprendendo um pouco mais sobre a vitamina D, que hoje em dia a gente já sabe que ela é hormônio. Ela é um hormônio. O papel dela é muito mais do que uma vitamina. A vitamina D, ela é a única que pode ser obtida não só através da alimentação, mas ela também pode ser sintetizada através da nossa exposição solar do sol, os raios UVB presentes na pele e na epiderme da pele. Então, olha só, nós temos que 80 a 90% da vitamina D ela é sintetizada a partir do sol. Então, é assim, vem os raios UV, atinge a nossa pele, e aqui na nossa pele nós temos o colesterol, tá? O colesterol, ele é uma gordurinha que tem na nossa epiderme. Então, a partir disso, é sintetizado a vitamina D. E nós temos que de 10 a 20% da vitamina D, ela é obtida através de alimentos ricos em vitamina D. Então, a nossa maior quantidade de vitamina D que tem para a gente é a exposição solar. É a melhor que nós temos.
Detalhe que eu vou falar novamente, nós temos a vitamina D, que é lipossolúvel, então as vitaminas ADEC, que é a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K, elas são lipossolúveis e elas, vamos dizer assim, elas, quando são utilizadas, né, o hormônio D, a vitamina D para suplementar, elas têm que fazer parte também. Tá? Porque elas são lipossolúveis, elas agregam, elas são sinérgicas entre si, tá? A vitamina D proveniente dos raios solares, tanto dos raios solares quanto dos alimentos de origem animal, por exemplo, dos peixes, nós temos o salmão, tá? Quando é de origem, as pessoas que fazem uso, né, de salmão, de cavala e arenque, que são peixes, então, esse tipo de alimentos, eles têm a vitamina D, tá? Que a pessoa pode sintetizar pela alimentação, porém é só 10, 20%, tá? E nós temos a vitamina D também provenientes de alimentos de origem vegetal, que é a vitamina D2, que é encontrada em cogumelos e fungos expostos à luz solar. Essas duas vitaminas que eu falei para vocês, essa do peixe, ela é chamada de colicalciferol. Por que ela é importante? Porque quando a gente faz a suplementação da vitamina D, para fazer essa suplementação, então a gente vai na farmácia. Aliás, primeiramente a gente precisa passar por um médico ou profissional da saúde para verificar como que está o nível de vitamina D no nosso corpo. Então, depois desse resultado, se tiver deficiente, o médico vai prescrever a vitamina D que você vai usar. Então, nós temos a vitamina D que vem dos peixes, que é o colicalciferol, que é a vitamina D3, isso tem em farmácia. Também a gente, eu não quero que vem do peixe, de origem animal. Eu posso estar usando a vitamina D2, que é o ergocalciferol, que também é para suplementar. Então, aí o médico vai estar passando para a gente fala, não, olha, eu quero a vitamina D3, que vem de origem animal. Ou então, eu quero a vitamina D2, que é de origem vegetal, ok? O metabolismo da vitamina D. Então, a vitamina D, como eu falei, ela passa por 3 processos. Então, ela tem um processo de produção na pele, tá? Através dos raios. Depois que ela vem para a pele, né? Através do colesterol aqui da pele, ela vai para o fígado. E lá no fígado, ela é metabolizada. Então, a vitamina D é metabolizada lá no fígado e ela forma a vitamina 25-hidroxi-D. Essa vitamina formada vai cair na nossa corrente sanguínea. Então, essa que formou é a vitamina que os médicos vão solicitar para o exame nosso, tá? Então, eles precisam saber desse exame como é que tá, para saber se está em falta ou se está normal na nossa corrente sanguínea. E depois, para finalizar a síntese da vitamina D, ela finaliza lá no rim, formando uma outra vitamina, que é a 1,25-hidroxi-D, que é a que vai participar, como ela é a última a ser feita, né, a ser feita a conversão dela, é a que vai participar das células. Elas vão ter os receptores celulares, então é ela que vai adentrar nas células, nas nossas células do corpo, para fazer o seu papel. E aí elas vão em direção a vários tipos de células, tá? Elas podem ir lá para o nosso cérebro, elas podem ir para as nossas gônadas, para as nossas mamas, porque todas as nossas células do corpo têm o reservatório, têm os marcadores lá onde a vitamina D vai agir, ok? Pode passar. Agora as funções. Então, as funções da vitamina D. Entre as funções dela, o que a vitamina D vai melhorar no nosso corpo e vai nos ajudar? Primeira é o metabolismo do cálcio e do fósforo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai controlar, tá, os processos de absorção tanto de cálcio quanto fósforo
né, de absorção e reabsorção no nosso sistema renal, para que a gente possa ter um equilíbrio entre cálcio, fósforo e a vitamina D. Então, com esse equilíbrio, nos assegura a nossa mineralização, isto é, o fortalecimento dos nossos ossos e das nossas cartilagens, tá? Então, isso daí, desde o início, desde quando somos criança, o nosso corpo, ele já promove essa homeostase. Por isso que é importante também a vitamina D infantil. E o que é interessante é que antes, assim, a gente às vezes não dava tanta importância. Hoje em dia, as crianças, porque a gente ficava, na nossa época, a gente ficava muito brincando no sol. Eu acredito que todos nós aqui brincamos no sol. A gente brincava no sol quando a gente era criança. Então, a gente sempre tinha vitamina D à vontade do nosso corpo. Mas hoje em dia, as crianças de hoje, elas não ficam brincando no sol, né? Ela tem essa questão de ficar em ambientes fechados. Então, nós temos, sim, uma quantidade muito grande de crianças que estão com a síntese da vitamina D comprometida, tá? Porque quando não estão no sol, estão em ambiente fechado, e quando vão para o sol, as mães passam muito a questão do protetor solar, da proteção. E, infelizmente, isso nós estamos tendo muitas crianças com deficiências também de vitamina D, tá? Outra função do hormônio, o sistema imunológico. Isso aqui é o que já foi falado, né? Que ele favorece o desenvolvimento e ele regula o nosso sistema imunológico. Ele faz com que as nossas células de defesa reconheçam as nossas próprias células do corpo, fazendo com que essas células de defesa não ataquem as nossas próprias células e não criando doenças autoimunes no nosso corpo. Então, isso daí vamos dizer assim, é uma das principais funções do hormônio D, por isso que ele é importante, muito importante para o nosso sistema imunológico. Na questão do ciclo celular, das neoplasias, das questões tumorais, também a vitamina D é importante no caso de fazer com que haja uma ativação ou uma regressão de células para se desenvolver, né, os tumores rápidos. Então, ela faz, sim, essa questão de repressão, de desativar esse aumento acelerado de células. Pode passar. A questão das gônadas, as gônadas são os ovários, né, nas mulheres, e os testículos nos homens. Também eles ajudam a questão da espermatogênese, né, no homem, mas também está muito relacionado aos processos de fertilidade. E o que é interessante é que hoje em dia está tendo tanto os homens quanto as mulheres com esses problemas de fertilidade, e ninguém sabe também de onde que vem. É claro que pode ter várias causas, mas uma das causas a gente sabe que é a deficiência de vitamina D, né? Como eu já falei, devido a várias coisas que pode acontecer das pessoas não estarem dando essa atenção que é importante na vitamina D, então está aumentando muito esses quadros de infertilidade. No sistema músculo-esquelético, também a vitamina D, ela promove a regulação do crescimento do volume da massa muscular, então ela aumenta a nossa força, ela faz com que a gente reduza os nossos quadros de fadiga, tá? A fadiga celular, a fadiga muscular, tá? Também ajuda nisso daí. No controle do metabolismo da insulina, também a vitamina D, ela promove um equilíbrio nas questões do controle da síntese da insulina, tá? Uma modulação que envolve a insulina, tanto na diabetes tipo 1 quanto na diabetes tipo 2, tá? Ela ajuda também. Então, se falar assim, a pessoa ela ficou doente porque está faltando a vitamina D? Não, não é que ela ficou doente. É que se uma pessoa já tem um problema de diabetes e ainda tem uma deficiência de vitamina D, esse quadro dela fica pior.
A partir do momento que a gente começa a ajustar a vitamina D para essa pessoa que já tem uma comorbidade diabética, então isso daí ajuda, né, na qualidade de vida dessa pessoa. No sistema cardiovascular também, ela controla a função cardíaca, né, e a pressão arterial, então também ajuda na questão do bombeamento do sangue do nosso coração, né, a vitamina D, ela ajuda, né, a gente até fala aqui na questão da renina, que também é na questão do bombeamento do sangue, então a vitamina D está aí também para estar ajudando na questão da pressão. Pode passar. A questão do cérebro, né, que regula o desenvolvimento das funções cerebrais, os cientistas ainda estão fazendo mais pesquisas em relação à questão da ação da vitamina D, né, do hormônio D no nosso cérebro, mas as evidências, então, não são suficientes para explicar como é que é a ação no cérebro, mas a vitamina D, ela age, ela também tem já o seu marcador no cérebro. E nós temos outros locais que também a vitamina D, o hormônio D, faz a regulação, o equilíbrio da homeostase. Nós temos na placenta, nos pulmões, na próstata, na retina. Como eu falei, em várias células do nosso corpo, a vitamina D, ela vem para otimizar e para dar mais qualidade de vida. E aí a pergunta que não quer calar, que eu venho falar para vocês, que eu quero saber o que vocês me dizem em relação, qual que vocês acham que é o valor ideal da vitamina, do hormônio D no nosso organismo. O que vocês acham? Qual que deveria ser o valor ideal da vitamina D para nós? Alguém se habilita? De 30 a 70. De 30 a 70? Alguém se habilita mais? Pode falar alguém mais. A irmã Nilda colocou aqui de 60 a 90. Assim, eu esses dias não, ano passado, eu fiz o meu exame de vitamina D, deu 35. Deu 35 e para mim 35 não é o suficiente, tá? O protocolo, vamos dizer assim, não é o protocolo do Brasil, tá? Porque aqui no Brasil, como eu disse, ainda a Anvisa não se atualizou em relação aos valores de acordo com os outros países, principalmente nos Estados Unidos. Eu sei que lá nos Estados Unidos, e parece que já tá fazendo, como tem muitos já cientistas batendo de frente em relação a essa questão do valor ideal, porque aqui no Brasil 30 não é bom, 35 também está baixo. O que eles estão colocando? Que é de 50 a 70. De 50 a 70. 35 eu considero baixo. Até a minha médica também falou para mim, ela falou assim, não, Juliana, 35 está baixo, você precisa aumentar mais. Então, a gente precisa manter de 50 a 70. É claro que, para gente que não tem tantas comorbidades, porém, pessoas com mais comorbidades, porque eu já peguei pacientes que tem fibromialgia, é hipertenso e é diabético, tipo 2. Então, essas pessoas, é claro, quando a gente vai fazer um cálculo para essas pessoas que têm mais comorbidades, então a gente tem que fazer, assim, o nível delas, né, por exemplo, pode ter até obesidade, então tem que ser um pouquinho maior, que aí, no caso, vai de 70 a 100. Mas eu acredito para aquelas pessoas que não têm comorbidade, então, mantendo em 50, 60, até 70, é o nível ideal para o nosso organismo. E eu vou falar uma coisa, para a gente conseguir chegar até nesse resultado de 50, 60, 70, é um pouquinho difícil, não é assim, e suplementando, quero dizer, suplementando é um pouquinho mais demorado. Mas se a gente tiver um sol
maravilhoso que Deus nos deu. E a gente realmente poder ficar lá os 20 minutos, que é o que a gente tem, né, para se deliciar tomando a nossa vitamina D, com certeza a gente consegue manter mais rápido o valor de 50 a 70. E aqui eu quero terminar com uma mensagem que é de Jó, está no Jó, no capítulo 37, 21, que diz assim: que não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passar e limpar o céu. Então, nós temos no sol do quanto que ele é bom para nós, porque o sol, ele representa Jesus, né? Que é a nossa justiça, a justiça de Cristo, e também representa a saúde para nós, na questão de deixar, através dos raios solares, né, os raios UVB, que faz com que o nosso corpo produza a vitamina, né, o hormônio D, que é tão importante para nós. E que nós possamos compreender a importância dessa vitamina na nossa vida, no nosso organismo, e que possamos também compreender o quanto que é importante nós tratarmos da saúde. É claro que aqui nós temos sim conhecimentos de saúde, porém a gente precisa começar a aplicar um pouco mais esses conhecimentos, que nós possamos, que Deus, né, a justiça nossa, possa fazer com que a gente se fortaleça a cada dia, cuidando, né, estando bem, tanto no nosso bem-estar físico, quanto mental e espiritual. Esse é meu desejo e minha oração para todos. Amém. 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 Maravilhosa. Amém. Daí a dica, vitamina D. Eu, pelo menos, estou um pouco em falta com a vitamina D, que eu pego um pouco de sol. Preciso pegar mais sol, né? Então, aí a vitamina D. Aqui, por exemplo, nós estamos na época do inverno. E aqui passa mais chovendo agora, né? Hoje, por exemplo, foi um dia só nublado. E assim, passa dias chovendo. Então, quando é inverno, é muito difícil eu ir para o sol, porque não tem. Então, a gente suplementa. Aqui, eu passo também para os meus pacientes, gente, olha, não está tendo sol, vamos suplementar. Eu não sei como é que é em Belém, se fica também sem sol nessa época, mas aqui em Macapá a gente fica sem sol. Aqui nós temos chuva e sol, chuva e sol. Sempre tem um solzinho. A irmã Jane pergunta aqui sobre a tireoide. O problema da tireoide é falta de hormônio também? Somente a vitamina D? Sim. Sim. Como eu falei, o hormônio dele está em todas as células do nosso corpo. Então, ele regula também as questões da tireoide, tá? E tá assim, ó, juntinho. Eles são juntinhos, eles são um em carne, um em cutícula. Nossa, também você comentou, Jane, sobre a diabetes, né? Que também tem que pegar sol, né? Sim. E os ambientes fechados. Então, a gente vê assim, quando a pessoa ela fica doente, ela fica só naquele quarto, fica mais difícil a recuperação dela, né? Se ela não pegar sol. Sim, não, o sol ele é importante demais para a nossa vida. Eu estou aprendendo muito nessa questão, tanto da melatonina quanto da vitamina D, o quanto que eles são importantes para nós. Muito, muito, muito. Eu não tinha essa noção de quanto que é importante. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Eu fiz a vitamina D, eu comecei a estudar ela desde antes da pandemia. Eu fiz um curso e aí eu fiz um TCC baseado sobre a vitamina D e a fibromialgia, que a fibromialgia é uma doença autoimune. Então, eu aprendi muito em relação a isso, da vitamina D. E a partir daí eu comecei a cuidar
né, da vitamina D em mim. Eu tive primeiro cuidar em mim e agora eu passo para todos. Eu ainda não publiquei o artigo, porque eu finalizei ele em 2019 e aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, eu não vou mais publicar, não. Eu não cheguei a publicar esse artigo que eu fiz. Artigo não, né? Uma tese. Maravilha. Já estão me pedindo aqui o conteúdo. A Juliane já mandou para mim o conteúdo, tá? Eu vou mandar para vocês o conteúdo todinho dessa palestra maravilhosa, que é muito bom a gente rever, né, com cuidado, e principalmente praticar o que a gente está aprendendo, né? Eu vou abrir espaço para as irmãs. Tem umas irmãs que querem fazer algumas perguntas aqui, Juliane. Sim. E eu peço para as irmãs serem objetivas nas perguntas, tá? Vão direto, não vão rodeio, não. Vão direto porque você quer saber por causa do tempo, ok? Aqui nós temos a irmã Joquebede e depois a irmã Selma. Boa noite. Juliane, me diz uma coisa, é o sol ou é a luz? Porque nas plantas, a luz realiza a fotossíntese, que inclusive quando a gente planta, a gente usa umas cobertas que ela vai filtrar os raios solares até em 70%, porque o importante é a luz para realizar a fotossíntese. Nesse caso, é a luz ou é o sol, solzão mesmo? É o raio solar UVB. Nós temos dois tipos de raios solares. Nós temos o UVB e o UVA. Temos esses dois. A UVA, ela atinge muito além daquilo que a gente precisa, ela chega a queimar. Então, ela não é indicada quando nós estamos no horário de sol de UVA, a gente não pode realmente estar exposta. Agora, quando são os raios UVB? Os UVBs, por exemplo, aqui pra gente, o sol, ele nasce mais ou menos lá pelas 6h15, quando a gente está com sol aqui, 6h15 da manhã. Então, das 6 até as 8 horas, nós temos esse raio UVB, que é onde a gente pode ficar exposta, porque vamos colocar assim, é o nascer do sol ali pra gente, né? Então, a gente vai ter os raios UVB, e quando o raio UVB, ele atinge a nossa pele, as peles principalmente, até falaram, já teve uma pesquisa que a pele do rosto, ela não adere muito bem à parte do UVB, mas são os braços, as pernas, são os nossos membros mais embaixos, assim, que adere bastante. Então, o que acontece? Nós temos o colesterol, tá? Que o colesterol são moléculas de gordura embaixo da nossa epiderme. Então, vem o raio UVB, bate na nossa pele e aí atinge a epiderme, onde está o colesterol, e pelo colesterol é feita a síntese da vitamina D. Ok. Irmã Selma? Não, irmã, boa noite a todos. O que eu ia perguntar, a irmã já respondeu, a irmã Juliane já respondeu. Era o horário de tomar esse sol. Mas aí já foi nós temos explicado. 2 horários. Nós temos o horário da manhã, tá? No nascer do sol, e nós temos também no pôr do sol. Aqui pra gente, por exemplo, é a partir das 5h30 da tarde. Das 5h30 da tarde, quando o sol já tá ficando mais fresquinho, que ele já tá indo embora, até às 18h20 já não tem mais sol, entendeu? Então, do horário das 5h30 até às 18h10, 18h15, a gente também pode tomar de boa, que tem os raios UVB. E na parte da manhã, Juliane, qual é o horário? Na onde? Na parte da manhã. Assim que o sol nascer, aqui pra gente, até às 8 horas. Ele ainda tá fresquinho, mas depois das 8, ele já começa a ficar muito quente. Eu sei que eu já vi, né? E é claro, eu não discordo nada com o Dr. Lair Ribeiro, porque o Dr. Lair fala que o melhor sol é o sol do meio-dia. Assim, eu não discordo dele que o melhor sol é o do meio-dia. Porém, hoje em dia eu vejo pela questão das enfermidades. Hoje em dia, as pessoas, ela não tem só uma enfermidade. Ela tem várias.
Eu pego o paciente lá que vem comigo, como eu já falei, ele está com lúpus, fibromialgia, tem diabetes, tem pressão alta e ainda é obeso. Olha só, toma um monte de medicamento. Como que eu vou falar para aquela pessoa ir para o sol do meio-dia tomar sol? Não tenho coragem, tá? Não tenho coragem. É claro que talvez em outros lugares, de acordo com a latitude, a altitude, ok, mas eu não tenho coragem. Eu, no meu horário, eu sou bem assim, eu tento preservar ao máximo, então eu coloco que é o nascer do sol até as 8 da manhã, que é o sol fresco, que até os próprios médicos mandam, né, as mães passearem com os filhinhos nesse horário, e no pôr do sol também, a partir das 5h30, 15 para 6, pode passar aí seus 20 minutos tranquilo, que tem os raios UVBs. Ô, Juliane, em relação, por exemplo, no Brasil, a Anvisa preconiza esse valor que nós achamos que é um valor baixo. Diferente dos Estados Unidos, mas não deve ser justamente por conta de que lá na América, lá em cima, deve ser mais gelado, tem menos sol do que nós temos aqui na região. Não, porque a epidemia de deficiência, ela é geral. Não é só aqui no Brasil. Em todos os lugares tem problema de sol. A indústria farmacêutica, ela está em todos os países. E essa mídia de indústria farmacêutica para vender protetor solar, gente, é em todos os lugares. Não é só aqui. É claro que aqui eu acho um absurdo. E olha que eu sou farmacêutica. Mas é em todos os lugares. Lá nos Estados Unidos, realmente eles têm mais, 6 meses de inverno e eles têm que fazer suplementação. Mas só que aqui no Brasil, nós temos uma epidemia muito grande em relação a isso. Tanto é que os nossos quadros de doenças autoimune vem crescendo. Crescendo assim, bastante mesmo, as doenças autoimunes. Juliane, a irmã Noêmia pergunta, para tomar sol, é com roupa ou sem roupa? Olha só, eu já fiz, tá? Quando eu estava com os nódulos no seio, eu tomava sol no meu seio. Eu tomava sol no meu seio, eu ficava uns 20 minutos me hidratando e tomando sol, mas não tem necessidade de ficar sem roupa, tá? Pode ficar assim no braço, os 2 braços. O braço aqui, a gente sabe que, querendo ou não, a gente tem uma gordurinha lá embaixo, né? Os nossos raios atingindo o colesterol que está aqui embaixo da nossa epiderme já é o suficiente. Identificando, claro, a questão do tempo também, né? Os 20 minutos, que é o mínimo. E esses 20 minutos a gente tem que estar hidratando, a gente tem que estar tomando água. Então, sem roupa fica melhor, né? Sem roupa fica melhor. Mas só que é o seguinte, também não tem... Olha só, tem gente que já me perguntou assim, e se eu ficar 30 minutos? Você pode ficar. Só que o nosso corpo, ele é soberano e as nossas células, elas sabem, olha, atingiu a quantidade X daquele dia, aquela quantidade X de vitamina D é o suficiente para aquele corpo. Ponto. Você vai tomar sol, mas aí não vai mais estar fazendo a síntese da vitamina D. Entendeu? Não vai ter excesso de vitamina D no nosso corpo. As nossas células, elas se respondem bem, elas se comunicam. Olha, já deu o suficiente. Se a pessoa está no sol, não vai aumentar. Interessante. Está muito gostosa a conversa, mas precisamos encerrar. As palestras da Juliane são maravilhosas, inclusive eu quero até combinar contigo de repetir aquela da Mulher Povo. Da mulher, sim. Eu tenho uma, eu acho que eu nunca passei para vocês, mas eu já fiz. Eu não sei se quando vocês também fizerem com adolescentes, eu tenho uma de mulher para adolescente, tá? Maravilha. E adolescente, então já vou... Mulheres, as meninas, adolescentes, a gente tem já também montadinho. Eu já fiz aqui, e tanto é que eu já vou fazer também mais uma, acho que em julho. Em julho vai ter aqui o chá das princesas, nós vamos fazer aqui. Maravilha. Muito bem. Obrigada, irmão, pela participação. Obrigada, Juliane. Deus abençoe teu ministério aí. Amém. Estamos te aguardando aqui qualquer dia na ASPAR.
Sim. Sim. Deus te abençoe. E abençoe os Amém. irmãos aí, manda lembrança para todos. Sim, vou mandar, sim. E eu tenho uma vontade muito grande de ir aí, sim, para Aspar, passar uns dias aí com vocês, viu? Com todas vocês. Vamos orar, vamos orar. Bem-vinda, Juliane. Um abração, pessoal de Macapá. Mando sim. Um grande abraço.